Boa noite a todos. Bom, é com grande satisfação que damos as boas-vindas a vocês, tá? Damos as boas-vindas a este evento que celebra a inovação e o compromisso com o desenvolvimento humano através do esporte. Gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aos nossos ilustres palestrantes de hoje. Este evento é uma iniciativa que conta com o apoio fundamental da PUC-Paraná e da RIB, Rede Internacional de Basquete Educativo, uma organização dedicada a promover o basquete como ferramenta de educação e desenvolvimento social. Um agradecimento especial ao coordenador do curso de Educação Física, Edson Pereira, pelo seu incansável apoio e dedicação. Gostaria de agradecer também a presença de autoridades que ainda não chegaram, mas estão para chegar, que muitos nos honram. Edson China, vice-presidente da Federação Paranaense de Basquete, Daniel Lazier, diretor técnico da Federação Paranaense do Basquete, e Marival Mazio, presidente da Federação. Nossos sinceros agradecimentos também ao professor mestre Marcelo Oliveira e ao professor doutor Adair Rocha, cuja presença e apoio são fundamentais para o sucesso deste evento. A presença de todos vocês fortalece ainda mais este encontro. Em especial, gostaria de saudar nossos palestrantes da noite que prontamente aceitaram nosso convite para compartilhar seus conhecimentos. Para iniciar, eu apresento a vocês o professor Dr. Dante de Rose Júnior, sentado na primeira cadeira. O professor Dante de Rose Júnior é uma referência do basquete brasileiro e internacional. Professor titular aposentado pela Universidade de São Paulo, é um dos fundadores da Rede Internacional de Basquetebol Educativo. E é autor de diversas obras que abordam os aspectos pedagógicos e históricos do basquete. Sua vasta experiência e conhecimento profundo sobre a modalidade o torna uma voz essencial na discussão sobre o basquete. Em seguida, teremos a doutoranda Mônica Flack, sentada à segunda cadeira. A professora Mônica Flack é doutoranda em Ciências do Movimento Humano pela UDESC e atua como presidente da Rede Internacional de Basquete Educativo. Sua pesquisa foca em aspectos inovadores do basquete educativo, especialmente na formação esportiva de crianças. Ela traz uma perspectiva atualizada e baseada em evidências sobre as melhores práticas no ensino do basquete para jovens. E, por fim, o professor Dr. Valdomiro de Oliveira, sentado à última cadeira. O professor Valdomiro é professor titular do Departamento de Educação Física da UFPR, com doutorado e mestrado em Educação Física pela Unicamp São Paulo, com uma longa trajetória como técnico de basquetebol e coordenador de projetos. O professor Valdomiro é um especialista na formação de atletas e na pedagogia do esporte, com grande ligação com a PUC, onde contribui com sua expertise. Então, agora convidamos o professor Dr. Dante de Rose Júnior para iniciar sua apresentação. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, a convite do Adair e dos alunos. Eu acho que é um momento interessante para a gente poder discutir algumas coisas relacionadas não só ao basquete, né? Relacionadas ao esporte de uma maneira geral, e compartilhando aqui essa mesa com duas pessoas com quem eu tenho uma relação muito bacana e com quem eu tenho o prazer de poder, em diversos momentos, poder compartilhar estudos, compartilhar, enfim, palestras. E outra coisa, Mônica, que hoje é a presidente da RIB Brasil, né? A RIB, só para vocês saberem, é uma instituição internacional sem fins lucrativos que procura desenvolver o basquete em nível social, educacional, procurando fazer com que quem trabalha com basquete nesse nível tenha melhores condições de trabalho. E a RIB, ela é uma instituição que tem representantes, que nós chamamos de presidentes, em todos os países da América do Sul, América Central, alguns, América do Norte e alguns países da Europa e Japão. Então, é uma rede muito interessante, é uma rede internacional. Eu fui o primeiro presidente aqui no Brasil, depois foi o Adair, e agora nós temos a Mônica como presidente, que divide essa presidência com a Majô Dias, que é de Mato Grosso, né? De Mato Grosso, e estão fazendo um trabalho maravilhoso com projetos fantásticos que vocês podem ter acesso, a Mônica depois pode passar
os nossos links, né, no Instagram, enfim. Então, a gente tem trabalhado nesse nível. E, evidentemente, né, para nós, é muito importante esse tipo de contato, recebendo aqui pessoas como o professor Daniel, que acaba de chegar. Boa noite, boa noite. Grande amigo. Já faz passar vergonha. Nunca, E eu tenho uma relação com Curitiba já um pouco antiga, porque na época da Liga de Desenvolvimento de Basquete, né, nós fizemos várias etapas aqui em Curitiba e eu era o coordenador. E foi assim um momento muito interessante, porque desse movimento da Liga de Desenvolvimento de Basquete, hoje nós vemos muitos atletas proeminentes no basquetebol brasileiro que passaram por essa experiência, né? Então, atletas de seleção brasileira que há 10 anos eram jovens, né? Eram sub-18, sub-19, e hoje estão aí ocupando um espaço muito bacana no basquetebol nacional e internacional, né? Então, Lucas Dias, Jorginho, Léo Mendel, não dá para... Gui Santos é maior. Gui Santos, que está na NBA, o Gui Santos jogou essa LDB, só para vocês terem uma ideia. Enfim, então a gente está aqui para trocar ideias, nós não estamos aqui para fazer uma apresentação formal, né? E muito menos trazer receita de bolo. Não existe receita de bolo, né? Nós temos ideias que podem ou não serem acopladas aí por vocês no seu dia a dia, vocês podem concordar, discordar, não tem problema nenhum, a discordância faz parte da evolução do processo, e é isso que a gente pretende hoje, tá bom? Então, estou à disposição e passo para a Mônica agora, é isso? Cadê o mestre? Eu divido o salário com você, tá bom? Bom, como o professor Dante já deu início, agora a gente passa a palavra para a professora Mônica Frade. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. É uma honra e um prazer muito grande poder estar aqui. Eu inicio a minha fala dizendo que eu sou muito fã, né, dessas pessoas que estão aqui ao meu lado, principalmente o professor Dante, que foi uma pessoa que guiou minha trajetória acadêmica e profissional, talvez sem ele perceber ou saber disso, mas hoje ele está sabendo. E, como bem falaram, né, sou lá de Santa Catarina, sou atualmente a presidente da Rio Brasil, mas a minha trajetória ela se deu principalmente pela minha paixão e o meu apego, né, à modalidade do basquetebol. Sempre fui praticante, atleta lá em Santa Catarina, desde meus 8 anos de idade, e hoje, sendo professora de mini basquete, eu percebo que a minha prática, o meu conhecimento teórico, né, que eu continuo estudando, são chaves para aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então, eu trouxe uma breve apresentação que eu posso depois apresentar aqui para vocês, mas no intuito de vocês terem conhecimento também sobre as nuances, né, que o mini basquetebol nos apresenta, seja a especialização precoce, seja outras né, divergências que a gente encontra na formação. E eu acredito que vai ser uma noite muito enriquecedora, principalmente para nós, que estamos aqui transmitindo esse conhecimento para vocês, assim como vocês também, trazendo seus questionamentos, suas dúvidas, vai fazer com que a gente também enriqueça aqui o nosso conhecimento, tá? Boa noite, muito obrigada. Agora damos seguimento com o professor Valdomiro. Boa noite, apresentador. Boa noite. Você é muito bom. Você está aprovado pela mesa. Levanta aqui. Pode ajudar para Boa noite, pessoal, alunos aqui da PUC. Boa noite, Giovana, minha filha querida que passou na Federal do Paraná Educação Física e agora a família toda está na Educação Física. Queria dar, no início da sua fala, os nossos representantes do basquetebol do Paraná, que efetivos hoje estão na prática e fazendo a coisa acontecer. O Marival, meu querido parceiro de tempos longos do basquetebol de Cambé, Londrina. O China, espetacular, o China Camorão. Tive a felicidade de jogar com o Camorão um ano, com o 3º lugar nos Jogos Abertos.
E o Coxinha, que é parceiro do meu filho lá no Clube Curitibano, treinador, um amante do basquetebol aqui em Curitiba, tem feito um excelente trabalho e uma excelente pessoa, tem ajudado muito o desenvolvimento humano e esportivo das crianças e dos adolescentes em Curitiba. Então, vocês... e mais uma coisa que eu queria falar, antes de falar da mesa aqui, falar do professor Adair, né, que o orgulho de orientá-lo no mestrado e no doutorado, e agora no pós-doutorado, e vê-lo hoje lá à frente de ações nacionais e internacionais, junto com o professor Dante e a professora, a professora Mônica, que eu conheci hoje, por isso que eu não lembrei do nome dela aqui. Então, é muito legal ter você aqui na PUC, né, uma universidade que eu trabalhei 2 anos, e tenho muito orgulho de ter passado por aqui, aprendi muita coisa aqui na PUC. A característica dos alunos aqui é bem diferente. A Giovana falou que vocês são, nossa, como eles são legais, né? Então, Giovana, então, quem sabe um dia você ainda vem fazer alguma coisa aqui na PUC também. E o Dante, é legal saber que vocês já conhecem o Dante, né? Vocês conhecem o Dante pela literatura e hoje vocês estão tendo a oportunidade de... Eu até vou falar bem pouco, quero escutar, quero fazer pergunta para ele também, vamos aproveitar o conhecimento que o Dante tem. Pela passagem... Porque ele orientou todo mundo no país em basquetebol. Só não orientou o Daílton porque morreu antes. Ainda bem. E junto com o Lula, né, técnico de basquete, deixam ainda, né, grandes contribuições para o basquetebol brasileiro. E também internacional agora. Então, professor, é um orgulho estar com você aqui. Eu tive a felicidade de fazer aquele curso, não sei se o China foi, da Prasteba. Nossa. Em 1987, lá em São Paulo, a gente foi num Fusca em 5. O Raimundo de Londrina, o Tinho, acho que você também foi, né? Então eu fui. Lá em Matão, só foi em 96. E que a gente queria entender basquete, né? Queria aprender basquetebol. E o Dante era organizador já era... A gente teve a felicidade de conhecer um pouco do basquetebol internacional naquela época, com o Pepe Lasso da Espanha, com o David Brown dos Estados Unidos, e aí que eu fui entender que basquete era outra coisa. Hoje a gente estudava e a gente ficava para trás, né? Porque a gente não entendia o que acontecia lá fora, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, é uma grande satisfação estar aqui. Também quero ver a sua palestra e eu acho que em cima dela a gente pode encaminhar o que o Adair falou, que é para a gente discutir um pouco de iniciação esportiva no basquetebol, aperfeiçoamento esportivo, e à vontade para falar também de alto rendimento, porque eu acho que o Dante também teve bastante convivência aí com o Power, Tenser, com os jogadores de basquete do Brasil, e aí o Dante também estuda muito essa questão do que acontece na Europa, no basquete europeu, e a gente também tem algumas experiências aí de participar de congresso nos Estados Unidos, como que acontece lá, e aí fico dessa forma, nessa contribuição. Então, vou fazer diferente, vou deixar vocês, até porque eu sou de Curitiba, sou daqui, né? E também aproveitar a presença dos nossos, hoje, os comandantes do basquetebol do Estado. Aliás, dar os parabéns, que vocês dessem uma salva de palmas para o presidente e vice-presidente da Federação Paranaense de Basquetebol, que eu estou muito orgulhoso de vocês. Teve um campeonato sul-americano, sul-brasileiro, agora, né, recentemente, e 2 equipes do Paraná fizeram a final. Na minha época, a gente perdia de 30. Então, é muito orgulho ver isso que vocês estão fazendo, tá? Orgulho mesmo. Então, professora, acho que é você quem vai apresentar primeiro. Então, Fique à vontade. Não, precisa sair daqui. Eu ia... Eu não tenho apresentação nenhuma. Só Eu não tenho. O Adair falou que não era para apresentar nada, então eu não trouxe nada. Quer dizer, eu trouxe 6 apresentações aqui, mas ele falou que não era para apresentar. Não formal, mas só para... Então, só fazer uma introdução. Aí você... Eu acho que, pegando um gancho do que o Valdomiro falou, que ele falou, a gente tem que estudar. Então, eu quero deixar para vocês 2 considerações para vocês refletirem e depois para a gente poder discutir um pouco. A primeira delas é uma frase que eu uso nas minhas apresentações, que eu coloco ali no slide, está assim: aprender para ensinar. Para você ensinar alguma coisa, você tem que aprender. Porque se você não aprender, você não consegue ensinar. E aprender, e é a segunda consideração, significa adquirir conhecimento. E aí eu digo para vocês algumas coisas. Primeiro, conhecimento
ele tem que ser compartilhado. Então, não adianta nada vocês terem aqui 3 pessoas que conhecem um monte de coisa e essas 3 pessoas chegarem aqui, pegar o que elas conhecem, guardarem numa gaveta e falar assim, não vou contar nada para ninguém, só vai ficar para mim. Então, o conhecimento tem que ser compartilhado. Como eu disse no começo, concordem, não concordam, tem outras ideias, ótimo. Quanto mais ideias vocês puderem agregar ao seu conhecimento, mais evolução vocês vão ter. E outra coisa que eu costumo falar, o cérebro tem um espaço ilimitado para conhecimento. Não dá para você falar assim, no meu cérebro cabem 3 livros. Não, no seu cérebro vão caber quantos livros, quantos artigos, quantas palestras, quanto bate-papo vocês puderem ter, e isso faz parte do conhecimento. Então, essas seriam as 2 considerações que eu queria deixar para a gente iniciar esse bate-papo. Né? Primeiro, aprender para ensinar. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma forma de aprender. Vocês estão aprendendo, nós também, porque a Mônica vai falar ali, provavelmente alguma coisa que ela vai falar ali, eu vou pegar e falar, puxa, isso aqui para mim é novidade. Por incrível que pareça, né? Apesar da minha idade, eu ainda consigo encontrar coisas que são novidades para mim. E aí você incorpora isso no seu conhecimento. Porque sem isso você não progride. Tá? Então, aprender para ensinar e adquirir conhecimento. Pensem nisso, ok? Deixa eu ver aqui. Bora. Viu? Eu trouxe uma apresentação. Bom, pessoal, não era para ser formal, mas já sendo formal, eu me sinto melhor, eu acho, de pé, né? Apresentando do que sentada com a experiência do professor Dante permite a ele, né? Então, quando a gente nos propôs a vir aqui conversar com vocês, a ideia inicial era cada um, né? Talvez trazer a sua perspectiva, o seu conhecimento. Os 2, com certeza, já estudaram muito sobre o que eu vou falar aqui. E eu estou vindo, trazendo esse assunto a partir da minha visão enquanto treinadora e também a minha visão enquanto pessoa que estuda sobre a formação, sobre crianças e sobre o basquete, tá? Pode passar uma bola. Onde é que passa isso lá? Opa, perdão. A gente vai tentar, né, compreender um pouco do que é esse fenômeno. Vocês na graduação provavelmente já ouviram, já discutiram, né, que seja o professor Adair com outro professor, o que algumas das evidências que eu acredito que nos mostram e que nos guiam, tá? Eu trouxe algumas evidências científicas para a gente compreender um pouco também o que vê desse fenômeno, tá? E de que forma que a gente aplica isso, de que forma a gente percebe esse fenômeno no nosso dia a dia, né? E aí vocês podem refletir lá, seja no seu treinamento, onde você atua, seja no basquete, ou seja em outra modalidade, tá? E aí eu questiono vocês inicialmente de quanto mais cedo, né? A gente tem lá a especialização. Agora eu vou trazendo um pouco para o basquete, tá? Quem está no basquete, se conseguir fazer essa reflexão comigo. Quanto mais cedo eu trago a criança para praticar o basquete, é maior a chance de sucesso que ela vai ter? Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade, tá? Se sim, se não, se discorda, se concorda. Quanto mais cedo a prática ou quanto mais cedo a especialização? Quanto mais cedo a especialização, ela vai ter mais chance? Não? Depois vocês vão responder por quê, tá? Pode passar. Eu trago esse cenário atual, trazendo a minha referência, né, Santa Catarina, e o meu contexto lá de clubes, de projetos, porque lá a gente tem muito a pressão por resultados. Eu não sei a visão aqui do pessoal do Paraná, da federação, mas quando a gente tem lá Metropolitano Sub-12, né, categoria Sub-12, a nossa federação catarinense, ela vê o Sub-12 como um festival, como crianças que estão participando de um evento do campeonato. E essa é a minha mesma visão que eu, professora Mônica, tenho. Mas não é assim em todo o Brasil. A gente sabe que essa realidade não é vista em outros locais, né, em outros estados. E aí, o que acontece quando a gente tem esse cenário? A gente vê que a captação precoce, falando do cenário, né, que pega as crianças joga elas lá para participar de festivais, de campeonatos, né, buscando a vitória, os resultados.
O que isso acarreta? Uma captação precoce dessas crianças, desses adolescentes, e também uma cultura de performance. Né? Então, trazendo de novo o meu exemplo lá de Santa Catarina, a gente tem esses festivais do Sub-12 que eles acontecem sem placar, Valdomiro. Então, quem participa do festival não vai ter placar. Aí, o que a gente se depara? Depois a gente vai questionar também um pouquinho mais para frente. Os pais do Sub-12 colocam um placar no celular para saber quanto foi o resultado daquele jogo. E aí, toda essa questão que a gente vai discutir um pouco para frente também, da especialização precoce, ela não é muitas vezes culpa do treinador, uma parcela. Às vezes é dos pais, dos familiares, né, que colocam talvez algumas expectativas em cima. Então, a gente também vai ver isso um pouco mais para frente. Pode passar. Aqui eu trago um estudo para vocês de Coté. Não sei se vocês já ouviram falar de Jean Coté. Ele e alguns colaboradores têm esse modelo de desenvolvimento de participação esportiva, onde ele nos traz que as crianças, a partir até os 12 anos de idade, eles têm que diversificar. Ou seja, eu não posso colocar uma criança de 12 anos para ela se especializar no basquetebol. Por quê? Porque ela vai deixar de ter experiências motoras, outras vivências, e isso vai limitar a sua capacidade, a sua escolha, né, de se desenvolver do ser humano, do atleta, enfim. E ele nos traz que a diversificação, então, ela acontece até os 12 anos, dos 13 aos 15 anos, a fase de especialização, então, aí sim a criança ou adolescente vai ter a chance de escolher uma única ou duas modalidades para curtir, para fazer, para experienciar. E a partir dos 16 aos 18 é o investimento. Aí, de novo, eu faço uma pergunta. Aqui no Brasil, isso acontece? É desse jeito? Não, né? Não é desse jeito. Às vezes é muito cedo, às vezes é colocando pressões, às vezes é a criança tendo que já com 12 anos escolher uma modalidade. Então, eu não estou aqui, né, colocando certo ou errado, mas estou querendo sempre fazer esses questionamentos para vocês. E esse modelo, ele não é único, exclusivo, né? Não é um modelo que vai salvar o esporte brasileiro, não é um modelo que vai né, deixar as crianças mais bem motoramente, vai fazer diversificação esportiva, não é isso. Mas é um caminho, né? E vejam, isso é de 2007 que Coté traz esse modelo. Canadá, Estados Unidos, talvez não Estados Unidos, mas Canadá, utiliza muito esse modelo. Então, eles têm essa concepção, né, de que a criança ela vai diversificar, vai fazer vários esportes, para daí ela se aperfeiçoar em alguma modalidade que ela goste. Pode passar. Alguns autores também, Karim Collet, aqui do Brasil, alguns outros autores, o próprio Jean Coté, têm investigado o jogo deliberado, a prática deliberada. O jogo deliberado nada mais é do que aquele jogo sem regras, sem intervenção, né, onde as crianças podem experienciar. No nosso treinamento, Bruno, lá, a gente faz um jogo deliberado para as crianças, né, experienciarem, ou a gente está a todo momento dando pitaco aqui, botando uma regra ali, né, a gente não deixa elas vivenciarem o jogo na sua forma, né, na sua fonte. E isso, às vezes, a gente acaba limitando a criatividade e a motivação. A prática, então, deliberada, ela é um pouco do treino estruturado, progressivo, onde a gente respeita as fases, né, das crianças. São duas coisas diferentes, mas que se assemelham, né, quando a gente fala em proporcionar para essas crianças e adolescentes a prática de uma forma diferente. Pode passar. Aqui algumas evidências internacionais que falam sobre essa questão e que também estudam um pouco da iniciação esportiva, né, precoce. Pode passar. Nas nacionais, trouxe algum desses autores, o professor Dante, que está aqui pessoalmente, também investigou muito isso, iniciação esportiva precoce e tal. Galati também estudou antigamente com o seu orientador Paes, atualmente ela está investigando outras coisas. Mas também são nomes aí que a gente sabe que olharam para esses estudos. Pode passar. E aí, quais são os problemas disso, então, a longo prazo? Quando a gente pensa em formação, né, quando a Federação Paranaense pensa em chegar um brasileiro com 2 vitórias,
o que eles estão, né, vendo disso lá nos clubes, o que está acontecendo, como está acontecendo essa iniciação, essa prática esportiva. A gente sabe que, a longo prazo, acontece o burnout quando a gente coloca crianças, né, submete aí competições que elas não estão preparadas, maiores riscos de lesões. Além disso, não só o burnout, mas o abandono precoce da modalidade. Então, a gente tem aí, por exemplo, na minha realidade, alunos aí de sub-13 que treinam quase todo dia na semana. E aí eu pergunto, o que eles fazem? Eles não fazem uma aula de inglês? Não tem um extracurricular? Não tem um reforço da escola? A gente está falando aqui, né, de, claro, situações onde os alunos estão participando de competições que são regradas, competições estaduais, mas que não são o único objetivo deles naquele momento. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. Pode passar. Aí, pode passar. E, de novo, né? Nós, enquanto agentes, falo aqui no meu caso como professora e treinadora, falo como também mãe, futuramente, né, do meu filho que vai estar praticando basquetebol, o quanto que a gente está vendo isso acontecer, né? Um desenvolvimento sadio, natural, a longo prazo, né? Que a gente... e que o treinador, quando eu falo do que está ao alcance dele, é de conseguir gerenciar junto da família, né? Então, não cobrar mais, não entrar no papel dos familiares, né? O treinador fazer aquilo que está ao seu alcance. E também os familiares, né? O quanto de apoio eles ofertam, a forma de apoio, de suporte que eles dão para o seu filho, para sua filha, e também essas expectativas, né? Que eles colocam perante o filho e a filha do sonho, do desejo. Eu gostaria de ser um atleta, mas o que a família vai fazer? Vai apoiar aquele aluno a chegar? De que forma? Né? Passando por cima de situações psicológicas, muitas vezes que ele não está preparado. Então, são várias as nuances, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Pode passar? As referências. E aí, a mensagem final que eu deixo para vocês é... A Day, a gente tem pesquisado muito isso, né, Day? Que o talento, ele é um processo, né? Então, ninguém nasce com talento, né? O talento vai acontecendo. E formar atletas é respeitar o desenvolvimento humano. Então, eu lá, né, professora de basquete, crianças lá de 7 a 13, 14 anos, eu tenho um papel fundamental. E se eu não tiver conhecimento disso, se eu não levar isso a sério, eu estou, às vezes, acabando com a vida de alguém, né? Ou fazendo que ela saia do basquete, que é o que eu não quero, né? E deixe que ela tenha aversão àquela modalidade, né, que eu tanto amo. Então, deixo aqui essa mensagem. Deixo também o meu e-mail para, né, se vocês quiserem entrar em contato, tá? E estamos aqui para tirar as dúvidas. Fico à disposição. Obrigada. Pergunta, gente. Vocês estão com medo? Pessoal, uma pergunta da professora Mônica. Pensando na especialização precoce, qual a idade ideal que você acha que a idade ideal onde passa do lúdico para o treinamento especializado? Tipo, pensando nessa questão, até mesmo da questão do baby basquetebol, se não me engano. Isso. Qual a idade que a senhora acha que tipo, passa do lúdico para um treino mais especializado, às vezes, para um atleta ou algo assim? Então, eu gosto de falar que, na minha visão, o lúdico ele nunca é deixado de lado. Nem no rendimento, nem no profissional. Só que é o lúdico de uma outra forma, né? Claro que a gente não vai fazer brincadeiras com uma equipe de sub-13, sub-14, tendo ela uma visão de campeonato estadual, de campeonato nacional. Mas eu acredito que ali com 13, 14 anos, como os autores canadenses falam, é uma boa idade para isso, mas a gente vai tendo aquela virada de chave, né? Então, a gente vai fazendo de forma progressiva. Até o sub-12, são as brincadeiras, são os mini-jogos, são os fundamentos, mas de uma forma lúdica, são os jogos adaptados, né?
E a partir disso, a partir dessa idade, eu já vejo o sub-13 como uma virada de chave, mas que a gente acaba só tendo no nosso papel enquanto treinador essa questão pedagógica é um pouco mais séria. Não que ela não exista, né? Mas eu acho que o trato é aí. A questão de aumento de treinamento semanal, mais vezes, 3 vezes, né? No nosso caso, acaba sendo isso, né? Eles treinam lá 3 vezes por semana, dá 2 horas. Então, só que de uma forma não lúdica, mas que eles tenham que participar das competições. Então, acaba tendo um treino mais sério, né? Só que acaba sendo diferente do sub-12. E o sub-12 participando dos festivais é outra mentalidade, né? Então, eu acredito que a partir dos 13 anos, tendo essa percepção dos treinadores, é muito importante, sim. Pessoal do Teams também, se quiser perguntar, pode ligar o microfone e levantar a sua questão. Mônica. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? E com relação ao sexo, feminino e masculino, existe essa situação também? Existe esse estudo de diferenciação? Ou vocês, ou no seu ponto de vista, dos autores, é tudo da mesma forma? Segundo os autores, isso não tem diferenciação, né? Mas o que eu vejo na minha realidade, agora não de evidência científica, de evidência prática. Eu tenho muita dificuldade, e isso que eu sou uma mulher, eu tenho dificuldade em dar aula para meninas, treinamento para o feminino. E quando a gente percebe essa questão de idade, elas têm uma facilidade de compreensão antes dos meninos, quando a gente coloca 10 anos, por exemplo, meninos e meninas, elas entendem as coisas muito mais fácil, só que elas não têm essa visão progressiva, elas não se veem participando de um sub-13, elas não têm essa mentalidade acima, né, ou à frente, a visão à frente, como os meninos têm. Então, eu acredito que é diferente, sim, e só que elas têm esse entendimento, digamos, cognitivo mais rápido que os meninos, ou antes dos meninos, mas elas não têm essa visão, né, a longo prazo. Então, eu acredito que por isso que a gente acaba fazendo a partir do sub-12 essa separação, né? Nós trabalhamos até o 12 misto, mas a partir do 12 acaba sendo separado, né? Não temos equipe feminina que compete, mas temos as escolinhas que acabam sendo de forma mista. Mas eu acredito que no feminino, se a gente pensasse nessa divisão, poderia ser antes. Só que por essa visão à frente, né, depende muito do público feminino, né? Um esporte um pouquinho diferente, né, dos esportes de combate sobre karatê, e obviamente a gente respeita, né, todo o modelo de desenvolvimento olímpico do COB, né, a gente vem trabalhando muito com a confederação e a federação e treinadores. Mas uma pesquisa recente, e isso chocou um pouquinho, o que acontece no karatê? Existe a Premier League, né? Então, existe, para você competir mundial, a partir lá dos 18 anos, você tem níveis de competições. E a gente fez, no último mundial, a gente fez um resgate da história de cada atleta, e a gente observou que atletas que têm desempenho em nível mundial, 12 melhores de cada categoria, eles começaram a competir internacionalmente aos 14 anos. Para o karatê, para ele competir aos 14 anos, esse moleque tem que ter começado aos 8 anos de idade, porque para ele competir aos 14 em nível internacional, ele no mínimo é faixa preta. Então, 4, 5 anos de formação. E aí a gente falou, meu Deus do céu, e como que a gente faz isso? Porque o sistema, ele é cruel. Se a gente pegar Japão, Rússia, a Europa, né? Que no karatê hoje é o que ganha. E a América do Sul, a gente tem outros fatores, né? Como a questão demográfica, financeira, que a gente não consegue rodar tanto circuito. Mas como que a gente vai formar um menino para jogar ele para rodar circuito internacional aos 14 anos? Então fica essa dicotomia, né? Então, queria saber de vocês o que vocês acham e o que a gente faz com os nossos atletas, porque a gente sabe a ciência, né? E tem um abandono muito grande, esse menino, quando faz 18 anos, ele abandona o esporte, vai fazer universidade. Aqui a gente não tem esporte universitário, igual em outros países. O que fazer?
Então, eu digo, olhando pela modalidade do basquetebol, ela é uma modalidade precoce, se a gente for, né, observar. Se o aluno, o atleta, quer chegar no alto rendimento, a literatura nos diz que ele deveria começar lá com 14, 15, né? Não deveria especializar. Mas a gente sabe que, eu quero chegar na NBA. Como que vai chegar na NBA ali? Claro que chega, a gente sabe que tem as exceções que chegam, né? Comecei com 14, 15, mas não é a maioria. E aí também, quando a gente olha para o outro lado, começou com 8, 9, eu tenho exemplos, isso muito próximo de mim, começou com 6, 8, tá com 14, desiste, porque está saturada, né? Não aguenta mais. Então, eu também te pergunto como fazer, porque a gente também gostaria de seguir só a literatura, mas a gente sabe que a prática também nos mostra outra coisa. Então, eu acredito que a gente deva sempre ter as duas coisas, né? Seguir, sim, a literatura, fazer não aquilo que a literatura nos mostra, né? É assim, não olhar a prática, mas a gente ter sempre as duas coisas alinhadas, né? E como tu bem falou do COB, né? O Comitê Olímpico, também nos dá um norte. E eu acredito, tendo muito essa visão e experiência que eles devem ter, visando todos os esportes, é de que a maioria, né, chega seguindo esse modelo olímpico, né? Então, a gente, como é que se diz? A gente acredita muito nisso, né? E aí pode ser de uma forma passional, né? Eu, Mônica, acreditando pelo meu sentimento, não pela minha razão, mas de que se chega dessa forma, né? O tênis é outra modalidade que a gente sabe que é muito novo, né? Os atletas aí competindo a nível mundial, muito novo. Né, estão chegando, como estão chegando? Eu não sei o nível psicológico desses atletas, como é que tá, né? A questão de lesão, como é que tá? Então, tudo vai ter o lado bom, o lado ruim, né? Mas eu acredito nisso, professores. Não. Pode perguntar. Oi. Posso colocar uma coisa? Tem que pensar nessa situação toda que modalidades individuais, há uma seleção da seleção da seleção. Uhum. Na modalidade coletiva, você tem um grupo e o que acontece é a mesma coisa. Você tem lá uma equipe sub-12, mas quando ela chega lá no 16, no 15, daqueles meninos, foi outros grupos que selecionou e pegou lá 12 meninos. Ou seja, houve uma seleção dentro de cada categoria para chegar lá. Não são todos que são formados. Só que nas lutas você tem quem leva mais a sério, quem é mais dedicado, porque senão ele já nem chega lá. E além de que essas competições internacionais, quem compete mundial pelo Brasil tem 2 ou 3 no máximo, né? Então é mais do que uma seleção estadual, ou municipal, estadual, nacional, é nacional, né? Então é muito mais pontual. Daí você pega aquele garoto que tem força, que é ágil, que presta atenção e se dedicou. E o pai e a mãe colocaram ele para fazer várias atividades. Então gera uma... Sim. Parece que é diferente, mas na verdade é bem pontual os dois, porque, como o Dante falou, só tem um brasileiro atualmente na NBA, mas todo mundo quer chegar lá, né? Então é uma exceção dentro de que foi escalando e chegou até lá. É importante levar isso em conta, porque senão parece coisas diferentes, diferentes, mas eu acho que é o mesmo. Acho que essa foi uma pergunta. Além do burnout e das lesões, que são um sinal e tivesse, né, um recurso para vocês contornarem a especialização precoce na criança. Um recurso? Assim, uma estratégia, alguma... Pergunta difícil. Mas sua pergunta ela tem rodado os congressos internacionais também. Bom, primeiro, só queria ajudar a pensar um pouco com a professora Mônica, antes dela defender as teses dela, na sequência, aí, depois de defender o doutorado. A especialização precoce é muito mais ampla. Primeiro, existe a especialização precoce da técnica motora,
que daí são alguns encaminhamentos para como que você ensina a técnica, quanto tempo eles vão se adaptando aos movimentos e vão aprendendo. Aí aqui nós colocamos seis etapas. Quando conhece a técnica, quando aprende a técnica, quando automatiza, que daí trabalha no inconsciente, não mais no consciente, quando aperfeiçoa inicialmente, quando aprofunda esse conhecimento, e aí quando atinge a maestria do movimento, tipo Messi. Um dia ele conheceu, alguém apresentou para ele, depois ele aprendeu. Agora, essa temporalidade aqui é que é o grande segredo dos treinadores, porque existe pouca variação aqui do que diz respeito à maturação biológica. O que nós temos são categorias. Para vocês terem uma ideia, quando nós jogávamos, eu, China e o professor Marival Coxinha, existia o infantil, eram 2 anos, e o infanto mais 2 anos, e depois juvenil. Então, você imagina a maturação de um garoto de 15 anos jogando 16. Ele jogava 15, 16, né? E aí tinha alguns de 15 anos que eram fantásticos, e os de 16 não tinham, a maturação era diferente. Lá na frente, o que acontecia? O de 16 dava aquele estirão e também das competências cognitivas, etc., e o de 15, que era aquele que maturou precocemente, não conseguia acompanhar mais, ele ficava para trás. Lembram disso, não? Então, qual é o nosso problema? Nós não temos estrutura financeira para fazer avaliações maturacionais. Isso é muito de laboratório, dentro das universidades. A prática não tem, os treinadores não têm condição, não tem financiamento, não tem tempo, não ganham dinheiro para isso. Eu ajudo lá o Comitê Brasileiro de Clubes, e a gente tem lá uns 3, 4 anos, e eles estão ajudando muito o esporte brasileiro, com financiamentos. Mas a gente precisa melhorar muito ainda, principalmente salários de técnicos. Como é que vocês vão se dedicar como técnico o dia inteiro, se o seu salário não paga nem as despesas básicas? Então, é muito complexo o sistema, ele é muito ecológico, vai depender de onde você está, como você está, com quem você está. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, é tudo feito na escola. Eles têm tempo para descansar, para se alimentar, eles têm outras matérias, eles têm outras áreas de conhecimento, e aí eles voltam a treinar outra vez 2 vezes no dia. Eu estudei na Rússia, no pós-doutorado, na Rússia é igual, não muda nada. O mesmo centro de treinamento de um senhor chamado Andrei Zakharov, muito forte no mundo, que vocês devem ter literatura aqui, eu fiquei abismado. Eles conhecem o coração de todos os atletas e acompanham o coração deles. Estou falando só do coração. Então, quando a gente fala de especialização precoce, vamos falar de especialização precoce só do coração. De como que é o coração do futebolista, do maratonista, do levantador do peso. Os corações são muito diferentes. E o acompanhamento e o treinamento é totalmente diferente por causa dos aspectos maturacionais. E nós aqui não sabemos nem o que é o VO2 máximo, o que é lactato, não sabemos o que é fadiga pelo cortisol. Como é que nós vamos falar de saber o que tem no coração? Fiquei imaginando, quando eu era treinador, quantos que eu matei. Porque eu marcava pressão o jogo inteiro com 12 anos, e deixei campeão estadual com 12, porque a sociedade me pedia isso. E hoje tem alguns que moram aqui em Curitiba, que eles passam por mim e nem querem me ver. E tanto que eu exijo deles. Eu tenho um título na minha parede lá, mas nenhum chegou na categoria adulta. E aí vai ao encontro do que a professora trouxe. Bom, então, sugestão prática. Número 1. Tem que ficar claro qual é o projeto pedagógico que você está envolvido. Se eu estou num projeto de escola, é para passar na matéria. As minhas aulas têm um caminhamento. Se eu estou no clube, que o CBC coloca dinheiro, eu vou lá para ganhar. E vou fazer o possível para lesionar o menos possível aquelas pessoas. Por isso eu tenho que estudar, para ter conhecimento, para lesionar o menos possível. Seja na especialização técnica, seja na especialização da tática, que é por função, você é grandão, vale pivô, com 11, 12 anos, fica lá. Depois não sabe bater bola com 15, 16, quando tem uma situação no meio da quadra. Aí a especialização tática. Depois tem a especialização cognitiva. Você não aprendeu ainda, você não sabe, você é incompetente. Isso é especialização cognitiva. Existe time para você compreender as coisas. E aí são os autores da psicofisiologia que vai ajudar você. E aí tem outra especialização. Tem especialização motora, que não tem nada a ver com a técnica. É domínio motor. E aí tem outra especialização ainda, que é a especialização social. Com 12 anos ele sai na rua e todo mundo fala que isso é do basquetebol.
Porque o jeito de andar do basquete só não quer do basquete. Né? Sendo que ele poderia estar fazendo muitas outras coisas, sem especializar. E socialmente, você só vai fazer isso. Como pai, às vezes a gente faz isso, né? Você vai jogar basquete porque eu quero. Mas ele é talento lá no atletismo. E quem faz essa detecção? Não somos pais. Pai não entende nada de esporte. Quem entende de esporte é você, treinador, que fica o dia inteiro lá com eles lá. Tá? A maioria dos pais entende de filho. Por isso que eu sempre falo. Você não é o dono dos atletas. Os donos são os pais. Você ensina esporte para eles. Essa é a missão social do professor de educação física do treinador. E ainda tem mais uma especialização ainda, última. Ou seja, se for escrever de especialização precoce, é outra coisa nós temos que abordar. Tem que escolher um caminho. E tem mais uma especialização que eu acho que é uma das piores, que é a especialização emocional. É quando você faz com que aquela pessoa desista da vida por tratar um treinador. Ela fala, não vou lá por causa dele, por causa da metodologia dele. Não, às vezes não é por causa da metodologia, é por causa dele ou dela. Então, a especialização emocional é aquela que você cobra dela sem ela ter o direito nem de resposta. E aí eu vi diferente nesses outros países. Primeiro eu escuto os atletas para saber o que eles estão sentindo. Depois eu vou aprofundar na família dele para ver o que ele vive, como que ele vive. Depois eu dou os encaminhamentos de como cobro ele emocionalmente. Muitas vezes a gente não conhece as pessoas. Conhecemos muito pouco das pessoas, por sinal. Tá? Então, a minha contribuição seria, finalizando a questão, nós não temos controle das questões maturacionais. Nós trabalhamos com idade cronológica e não idade biológica. E nós não vamos acertar, vai demorar muito, porque nós não temos a ciência e a prática juntas. A universidade não vai lá. E eu também sou errado nisso. Quando eu aprendi, eu virei doutor, eu vim para a teoria, não fui mais para a prática. E quem está na prática não tem tempo para vir para cá. Não dá para você ficar estudando o dia inteiro para treino. Perceberam? Olha a complexidade que é o negócio. Então, eu tenho certeza que o Dante vai ter a resposta certa para você. Obrigado, hein? Não, obrigado. Não, pode falar. Não, depois de tudo isso, obrigado, pessoal. Valeu. Vamos embora, porque o que eu vou falar aqui depois de tudo isso? Eu só queria complementar exatamente isso que o Valdomiro falou. Inclusive, na minha tese, eu estou estudando o efeito da idade relativa, né? Especificamente em atletas catarinenses lá, né, de basquete. E o que a gente percebe? Que, infelizmente, basquetebol, futebol, modalidades coletivas, a gente não tem como fazer categorias para aqueles nascidos no mesmo ano, por exemplo. A gente tem que agrupar sub-12, sub-13, e nesse agrupar categorias, a gente vai ter aquele que nasceu no início do ano, obviamente tem aí diferenças de até 1, 2 anos, né, comparado ao que nasceu no final do ano, né, pegando aí desde categorias do basquete, por exemplo. E aí a gente não olha para isso muitas vezes quando a gente está dando treino. Aquele é o grandão, lá o pivô, mas ele é o mais novo, e aí o mais baixinho lá é o mais velho. E a gente coloca todos fazendo o mesmo treino, coloca todos terem a mesma visão de jogo, o mesmo fundamento. Não, gente, só que eu também entendo que a gente não vai ter um plano de treino para cada atleta. Mas a gente tem que começar a fazer a nossa seleção de atletas, de alunos para as equipes, né? E avançando não só a partir do perfil de físico daquele atleta, da altura, da velocidade, só que a gente também não consegue só fazer por causa disso, né? Pela questão da idade, eu entendo. E aí a literatura vem trazendo biobanding, outros elementos que a gente consegue né, nortear um pouco essa questão de seleção. Mas aí qual treinador tem acesso a isso? 1 em 1 milhão, né? Ou que tem acesso a essa literatura, ou que tem acesso ao assistente, conseguir organizar esses atletas dessa mesma forma. Por isso que a luta, né? Voltando ali a luta tem isso. E acaba sendo muito mais, como é que eu posso dizer? Não igualitário, mas realmente visando o físico do atleta, né? Então, talvez te respondendo também, muitos estudos lá, desde 2000, vem vendo efeito de relativa muito antes ainda, mas do basquetebol a partir desse ano. E a gente não chegou ainda a um denominador comum de como fazer, de como melhorar. Mas talvez alguns caminhos sejam a gente detectando essas né, diversidades que a gente vai encontrando para não fazer o atleta sair. Bom, a resposta que o
que o Valdomiro está esperando é: eu concordo. Não, é verdade. Enquanto a Mônica apresentava, eu fiz um monte de anotações. E enquanto vocês perguntavam e eles respondiam, eu fui riscando todas as anotações que eu fiz aqui, porque são todos temas muito pertinentes e estão muito de acordo com aquilo que eu penso na questão da iniciação esportiva, né? Eu penso muito dessa maneira. Primeiro, né? Qual é o teu nome? Eu? Vitor. Vitor. O Vitor que fez a primeira pergunta sobre a questão da especialização, né? Do lúdico, exatamente. Primeiro, eu entendo o processo de formação esportiva, ele tem um caminho, né? É que eu não tive a chance de fazer a apresentação. Eu trouxe aqui, mas o Adair não deixou, então eu não fiz a apresentação. Para mim, o processo de formação esportiva ele passa por 3 fases. Aliás, 2, e uma delas é dividida. Vai da formação para a especialização. Esse é o caminho. E na formação, você tem duas maneiras de lidar com isso. Dentro do processo de formação, você tem a iniciação esportiva, que está dentro daquilo que a Mônica colocou, né? Então, aquelas crianças que chegam com 6, 7, 8 anos e vão aprender, vão ter a oportunidade de lidar com o movimento de uma maneira geral. Então, elas vão aprender a correr, elas vão aprender a saltar, elas vão aprender a manipular uma bola, chutar uma bola, lançar uma bola. E aí, hoje a gente está trabalhando, principalmente na RIB, num tema que se chama multiesportividade. O que é a multiesportividade? É uma criança de 6, 7, 8 anos trabalhar com os esportes das formas mais variadas possíveis. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. E aí o Valdomiro falou de projeto pedagógico. Então, hoje na minha aula, eu vou trabalhar com condução de bola. Como é que se conduz uma bola nos diferentes esportes? No basquete você tem que bater, passar, no handebol também, no futebol você toca com o pé. No voleibol já é mais difícil, porque o voleibol não permite a retenção da bola, né? O voleibol é complicado porque não permite a retenção, você tem que tocar, mas é uma maneira. Então, eu vou dar uma aula fazendo com que essa criança ela tenha essa experiência com as várias formas de se conduzir uma bola. E aí eu posso acoplar um outro elemento, por exemplo, finalização. Como é que se finaliza no futebol, no basquete, no handebol, no voleibol? E aí você vai juntando as partes. Então, eu vou conduzir e vou numa mesma aula. Então, a criança vai ter contato com aquela bola, entre aspas, das mais diferentes formas. E você não precisa ter a bola de basquete para fazer, a bola de futebol. Você tem uma bola, uma bola. Se você tiver uma bola, nossa, você faz muita coisa numa aula. Muito bem. Aí você tem o processo de transição. O que é esse processo de transição? Depois que essa criança adquiriu todas as habilidades básicas. E aí eu faço um parênteses. Como é que você vai ensinar uma criança a fazer uma bandeja se ela não sabe correr? Fala para mim. Como é que você vai ensinar uma criança a correr batendo uma bola se ela não sabe correr e não sabe bater a bola? Então, primeiro ela tem que adquirir todo esse, né, todo esse cabedal, todo esse, né, tudo que diz respeito a habilidades básicas. E quando eu vou ensinar essa criança a bater uma bola, eu não preciso falar para ela: olha, bata a bola, pé de esquerdo na frente, mão direita, olha para frente, não olha para o chão. Não, ela tem que bater a bola e aos poucos você vai. Então, nessa fase de transição, é o momento que você vai introduzindo pequenas orientações. Agora é hora de falar: olha, então no basquete, bater bola é assim. No futebol, conduzir a bola é assim. Chutar é assim. Arremessar é assim. Tocar no voleibol é assim.
Isso daí ocorre até uns 12 anos. E essa questão de idade é muito complicada, como o Valdomiro falou. Tem criança que com 10 anos já está dominando tudo isso. Mas tem criança de 14 anos que não sabe correr. Né? Quantos atletas, eu fui técnico também de categoria de base, quantos atletas, meninos, né? Não vou nem falar atleta, porque eu trabalhava com masculino. Quantos meninos chegavam na minha mão com 12, 13 anos e não sabiam correr? Corriam o braço e a perna do mesmo lado. E aí como é que você vai exigir que essa criança, que esse jovem se desloque pela quadra? E aí vem um outro problema que eu vou colocar mais para frente. E aí talvez venha a resposta que ele está pedindo. Por enquanto, eu não estou falando nada do que ele falou, tá? E aí vem a fase de especialização. E aí é nesse momento que você vai realmente aperfeiçoar, né? Então, usando as palavras do Valdomiro, ele foi apresentado, ele experimentou do jeito dele, aí ele aperfeiçoou mais ou menos, né? Até chegar na fase de automatização, que é essa fase da especialização. E aí vem uma outra questão que permeia tudo isso, talvez nas lutas vocês não tenham esse problema, que é definir uma função para aquela criança dentro da equipe. Então vem a famosa história, o grandão que vai ser pivô e o baixinho que vai ser armador. Aí depois de 2 anos, o baixinho virou pivô e o grandão ficou daquele mesmo tamanho e não sabe conduzir uma bola porque não foi dada a ele a oportunidade de se desenvolver. Então, hoje, agora trazendo para o basquete, já falando de alto rendimento, né, que é mais a área do Valdomiro. Gente, hoje você não pode admitir um atleta de alto rendimento que não saiba jogar mão direita, mão esquerda, arremessar de tudo quanto é jeito possível e imaginável. Eu não sei quantos de vocês aqui acompanham basquete, sei da turma aqui que acompanha, né, basquete. Acabou aquela história de armador é aquele cara que organiza o time, é o baixinho do time, que é veloz, que não sei o que. O pivô é aquele cara grandão que é... Gente, hoje armador de 1,90 m está cravando na cabeça dos caras de 2,20 m. O cara de 2,20 m está abrindo para chutar a bola de 3 lá no cantinho da quadra. Então, hoje não tem mais isso. Né? Na nossa época, eu era armador. Pelo grande tamanho que eu tenho, eu era armador. Então, eu só sabia bater bola, passar bola e, de vez em quando, dar um arremessinho. E no meu time jogava um grandão, que a função dele era só pegar o rebote de costas para a cesta. Acabou isso, acabou. Então, a gente tem que pensar nisso lá no comecinho. Porque esse cara que hoje faz todas essas funções, ele teve que primeiro conhecer tudo isso, ser apresentado a tudo isso e desenvolver, não é? E aí, mas o que acontece? Acontece que, às vezes, esse caminho ele é invertido. Você exige de uma criança de 8, 9, 10 anos aquilo que ele deveria estar fazendo com 15, 16. Né? Principalmente nos esportes coletivos, porque, além de tudo, e aqui, lógico, eu não tenho, sinceramente, eu não tenho competência nem capacidade para falar de esportes individuais, de luta, eu não tenho essa competência. Mas nos esportes coletivos, além de tudo isso, tem toda uma questão tática, tem toda uma questão de compreensão do jogo, aspecto cognitivo, bom, enfim, sem falar da parte psicológica, do burnout, do estresse, bom, enfim, aí a gente vai muito longe. Então, a gente tem que observar esse caminho, nós não podemos inverter esse caminho, nós não podemos querer que aquela criança com 8 anos, ela jogue da maneira, e aí vem um problema muito sério. Essa molecada está vendo muito NBA. A NBA acabou com o basquete brasileiro. Na minha opinião. Acabou com o basquete brasileiro. Porque todo mundo hoje quer jogar como joga na NBA. Não dá, gente. Aqueles caras, eles jogam de uma maneira que nós não conseguimos jogar. Não quer dizer que a gente não vá ganhar deles. Não é isso. Não é isso. Mas hoje a nossa criança, ela olha aquilo e fala, agora eu só vou arremessar bola de 3 pontos. Aí você pega aquele molequinho de 8, 9 anos que não tem força nem para passar uma bola, ele já quer arremessar dos 3 pontos da quadra oficial.
E aí ele não arremessa, ele ataca a bola na cesta, de qualquer jeito. Ele ataca a bola na cesta. Então, isso, infelizmente, é uma influência negativa da NBA. Eu gosto da NBA, lógico, mas eu acredito que a NBA ela fez um mal para o basquete brasileiro nesse sentido, que serviu de exemplo para essas crianças. Então, hoje, ninguém olha mais para um jogador brasileiro como exemplo. Antigamente, na nossa época, você fala assim, nossa, olha, o Oscar, o Marcel, eu não sei mais quem, Marquinhos, Adilson, Guerrinha. Você não ouve mais falar disso. Você perguntar para uma criança, quem é o armador do time de Franca? Quem é o armador do New York Knicks? É o Smith, o Johnson. Eles sabem tudo de NBA, não sabem nada de basquete brasileiro. Eu e a Mônica não sabemos quem é o de Franca. Eu também não. É o argentino, Laterza. É o Laterza, é É verdade. o Laterza, é o Jorginho. Então, veja só. É uma situação muito complicada. Então, é um conjunto de fatores. Aí eu entro, né? Aí eu entro numa outra questão, que para mim é mais complicada, que o Valdomiro citou aqui. Qual é o projeto político esportivo dos Estados Unidos? Qual que é? Onde que se desenvolve o esporte nos Estados Unidos? Na escola. Onde se desenvolve o esporte na China? Não sei se é na escola, mas esses países do Canadá, e aqui eu não estou dizendo que um é melhor que o outro, cada um tem a sua particularidade. Então, a China, o projeto esportivo deles é um projeto voltado para massificação, eu diria, para o massacre, né? Porque eles massacram aquelas crianças. Você pode concordar, pode discordar, mas é um projeto esportivo. Qual era o projeto esportivo de Cuba, quando Cuba era financiada pela Rússia, pela União Soviética? A mesma coisa. Aí eu pergunto para vocês, qual é o projeto político esportivo do Brasil? É a escola? É o clube? É o projeto social? É o projeto. Aí você fala, não, porque o esporte tem que ser desenvolvido na escola. Como? Se não tem nem educação física na escola, gente. A nossa educação física está sucateada. A nossa educação física foi jogada no lixo. Literalmente foi jogada no lixo. Eu sou de uma geração que, quando eu me formei, isso há 52 anos eu me formei, gente. Eu me formei em 1974. Nós estudávamos, fazíamos licenciatura para sermos professores de educação física em escola. Era o ápice da nossa carreira. Se não tinha escola, tinha o clube. E hoje, o que nós temos? Então, a nossa área perdeu essa identidade, ganhou outros cenários. Então, hoje, por exemplo, a parte de gestão esportiva, né, de preparação física, nós estamos muito, muito, muito bem organizados. Agora, lá na base... Então, como é que você pode querer desenvolver esporte na escola, se na escola não tem aquilo que o Valdomiro falou aqui? A criança aprender a correr, a criança aprender a jogar bola, a lançar uma bola. Muito bem. Tá. E aí vem uma outra questão. O que as nossas escolas de educação física estão formando? Gente, eu trabalhei 37 anos dentro da Universidade de São Paulo na Escola de Educação Física. Eu passei por todos os movimentos. Vou dar um exemplo para vocês, o Valdomiro, acho que talvez o Daniel também tenha vivido isso. Na minha época, nós tínhamos 3 períodos ou 3 semestres de modalidades esportivas. Eu tinha 3 semestres de basquete, 3 de vôlei, 3 de futebol, 3 de handebol, 3 de atletismo, 3 de judô, 3 de... E quando a gente se formava, que eram 3 anos,
a gente ainda podia fazer o curso técnico de uma determinada modalidade esportiva para nos tornarmos técnicos. Hoje, o que você tem de esporte dentro de uma faculdade de educação física? Eu fiz uma pesquisa, que o Adair participou, o Valdomiro participou, a Mônica, perguntando assim, como que o basquete é desenvolvido na sua instituição? Eu tive resposta, acho que foram, não lembro, acho que 80 e tantas instituições do Brasil inteiro. Pouquíssimas têm o basquete, assim como o vôlei e tal. Eu foquei no basquete, evidentemente. Pouquíssimas têm o basquete como disciplina. E quando tem, é assim, um semestre. A maioria, modalidades coletivas, pedagogia do esporte coletivo, 30 horas. Gente, como é que você vai formar uma pessoa que tem vontade de trabalhar com lutas se ela não teve essa formação dentro da sua faculdade? Então, veja, pessoal, que a coisa é muito complicada. Nós vivemos um sistema totalmente destrambelhado, ninguém sabe, ninguém entende. Ah, mas o Comitê Olímpico tem, tudo bem, parabéns, ótimo, mas o Comitê Olímpico está visando o quê? O Comitê Olímpico está visando o resultado. Perfeito, perfeito, que é função do Comitê Olímpico. Assim como é a função da federação, como é a função da confederação. Agora, e a turma, para chegar nesse resultado, vem de onde? Cai do céu? Cai de paraquedas no colo do Daniel lá para ele formar os atletas? De onde está vindo esse povo? Da escola não está vindo. E quem que está formando esse pessoal? Ninguém, porque a escola de educação física não oferece mais essa possibilidade de formação. Infelizmente, eu sinto quando eu falo isso, eu fico muito triste. Porque eu sou de uma geração que teve muito esporte. E o que me deixa mais triste são as pessoas que, dentro das universidades, das faculdades, lutam contra o esporte. É o fim da picada. Você está dentro de uma escola de educação física e ser contra o esporte. Falar que esporte não é bom. Que competição não é boa. Como competição não é boa? A competição é boa. O que não é bom é a forma como a competição é proposta em determinados momentos. Claro que uma competição para uma criança de 6 anos deve competir. O que vocês acham? Deve sim. Deve sim. Mas de que forma? Não da mesma forma que um cara de 18 anos vai competir. Então, você tem os joguinhos, você tem as brincadeiras, ela aprende, porque a competição, gente, ela faz parte do nosso dia a dia. Competição é parte do nosso dia a dia. A gente vive competindo com alguma coisa. Com alguma coisa a gente compete. Às vezes a gente compete com a gente mesmo, né? Tentando adquirir mais conhecimento, tentando melhorar, tentando tudo. Agora, não pode competir porque isso traumatiza a criança. Aí o cara vai fazer um vestibular de medicina na USP, 84 alunos para uma vaga. Ué, isso não é competição? Ele aprendeu a competir, ele aprendeu a entender que para obter aquilo ali ele tem que ralar muito. Então, sabe, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia o que está acontecendo hoje no esporte, principalmente dentro das faculdades de educação física. Eu falo isso com muita tranquilidade e com tristeza, tá? Porque eu vejo, às vezes, colegas meus falando, não, porque lá na USP mesmo, quando houve a cisão dos cursos de bacharelado em educação física, bacharelado em esporte, gente, foi briga. As pessoas não se falavam, as pessoas não se conversavam. Na UEL foi igual. Na UEL foi igualzinho. Não se conversavam. Então, quem era do SPA, eu sou do esporte, a Mônica é da educação física. Dicotomia aqui. Ô, Mônica, vamos almoçar hoje? Você viu? A Mônica foi almoçar com o Dante, era da educação física, o Dante é do esporte. Alguém está traindo alguém aí. Chegou nesse nível, pessoal. Chegou nesse nível. Chegou no nível
que tinha um professor lá que queria tirar o esporte de dentro da Faculdade de Educação Física e colocar no CBUSP. Porque, não, educação física não... Esporte e educação física não combinam. Gente, por favor. Por favor, eu já não tenho mais a idade para aguentar essas coisas. Juro por Deus. Eu não tenho mais idade para aguentar esse lero-lero. Por isso que eu acredito muito no esporte. Agora, nós temos que fazer o esporte da maneira correta. Como a Mônica colocou, como o Valdomiro colocou, estudando e entendendo a coisa. E aí, tem, só para terminar, estou me alongando muito aqui, foi citado aqui, tem uma coisa que é muito interessante, quando a Mônica falou de talento, né? Questão do talento. O talento, o desenvolvimento do talento está muito relacionado com a cultura de uma sociedade. Com o modo como aquela sociedade ela abraça uma determinada modalidade esportiva. E um exemplo que eu sempre dou. Vocês acham que alguém consegue ser talento jogando vôlei em Franca? Gente, Franca devia mudar de nome, devia ser Franca Basquete, não o time, a cidade, porque lá é basquete, não importa. Assim como nós temos outros locais que têm essa característica de outras modalidades, evidentemente. Mas eu dou o exemplo de Franca, porque é muito claro. Eu vou jogar vôlei em Franca, então vou virar atleta de centro. Não vai virar nada. Primeiro que não tem. Porque a população abraçou aquela modalidade esportiva e tornou a cidade uma cidade envolvida com o basquete. Há muitos anos, vocês talvez nem saibam, tinha uma cidade ao lado de Franca, Sertãozinho. Era a cidade do hóquei sobre patins. A cidade inteira jogava hóquei sobre patins, pena que terminou por algum motivo. Uma pergunta online lá. Ok. Por algum motivo o projeto cessou, mas na cidade só se falava de hóquei sobre patins. Então, vocês vejam como a cultura, como o ambiente favorece a esse tipo de coisa. É lógico que numa cidade como Curitiba, como São Paulo, como qualquer outra cidade, quanto mais ambientes diferentes você tiver, melhor. Agora, cidades menores abraçam o esporte. Se vocês assistiram às finais do NBB, Franca coloca 5, 6 mil pessoas todo jogo no ginásio. Todo jogo. Né? Então, é uma coisa que é da cultura da população. Bom, chega, falei muito. Uma pergunta online do Vamos lá. Marcos. Marcos, por favor, pode abrir o microfone, por favor, e fazer a pergunta. Vou gerar tudo aqui. Então, a gente vê algumas dificuldades aí, né, em manter o basquete, a melhor qualidade também, a saúde mental dos atletas. Então, o que vocês sugerem, né, para equilibrar aí essa exigência física do esporte, principalmente do alto rendimento, né, com essa parte psicológica que os atletas vêm enfrentando, tanto fora quanto dentro de quadra? O que pode, digamos assim, vocês pensam sobre isso? Por exemplo, a gente está vendo o CBI, que é uma competição nacional, onde vários atletas vão para lá para tentar a sorte, vamos dizer assim, né? E, devido a esses aspectos que vocês acabaram de relatar, como a cultura do basquete hoje, né, criada, e o pessoal vai para um CBI desse, achando que vai ser fácil, volta de lá, psicológico abatido, enfim. O que vocês pensam desse cenário? Marcos, boa noite. Prazer Boa noite. falar um pouquinho com você sobre isso aí. Eu gostaria que todos vocês refletissem uma coisa. O esporte de alto rendimento, vou falar do professor Roberto Paes, que falou isso há 25 anos atrás. Não é o esporte que faz para ninguém. O esporte está aí, você faz dele o que você quiser. Lá no seu treino, você pode criar patifes ou criar pessoas preocupadas com o fair play. Vai depender da sua pedagogia.
Você pode formar campeões, diminuindo o máximo do impacto possível que o rendimento traz. Nós estamos com um raciocínio diferente em relação a rendimento. Rendimento está no projeto político-pedagógico. Se o projeto político-pedagógico do seu clube, no caso, vou citar um clube aqui que está aqui na sala, o Clube Curitibano. O projeto político-pedagógico do Clube Curitibano, ele está atrelado ao resultado esportivo, ele está atrelado ao CDC. Ele tem dinheiro, tem financiamento. Se isso está claro, então é rendimento esportivo na categoria sub-12, quando começa a competição, e vai até o profissional, até a categoria que eles querem. Aí esse projeto político-pedagógico tem que ficar claro para os pais, para que os pais saibam onde, que tipo de laboratório que seus filhos vão ser submetidos. Está claro. Então, o que tem que fazer? Olha, a preparação física vai acontecer, vai levar ao máximo, vai catabolizar e anabolizar o tempo todo, vai ter cansaço, vai ter dor, e os pais precisam saber disso. Aí vai ter cobrança do movimento técnico nessas etapas que eu falei aqui, e os pais precisam saber disso. E vai ter algumas crianças que vão ser mais atrasadas no tempo, por causa da experiência motora que elas tiveram, pelo que elas viveram, pela tarefa do treinador, pela genética dela. Então, o tempo tem que ser respeitado. Aí o que acontece? Muitas vezes, as crianças estão sendo submetidas, os adolescentes estão sendo submetidos a programas que os pais não sabem para onde vai, o próprio treinador não sabe para onde vai, o diretor do clube não sabe para onde vai. E está claro na China. E a sociedade sabe para onde vai. Então, se os filhos estão lá, eles estão sabendo o que vai acontecer. E aí o projeto está claro, nós queremos ser campeões olímpicos, no máximo de modalidade possível. E aí, como eles têm 1000 talentos para tirar 2, 3, a maioria não vai mesmo. Só que lá eles têm estudos, eles vão fazer outra coisa na vida. Você vai ficar lá quem tem o talento para aquilo. Então, nós não podemos nem excluir o talento da sociedade, nós não podemos negligenciar os talentos de basquete em Curitiba, nós temos que cuidar deles. Nós temos que fazer com que eles sejam os melhores do estado, do país. E lá, em cada lugar do país, faz a mesma coisa, qualquer modalidade. Nós não podemos excluir o talento, nós temos que incluir o talento em qualquer área da atividade humana, seja na música. Eu, Valdomiro, eu canto, quer ver? Não. Então, veja, é isso que eu estou dizendo. Eu não tenho talento, todo mundo sabe, para cantar. Então, faz outra coisa. Agora, tem gente que canta muito bem, então tem que ter um espaço para eles desenvolver seu talento. Então, um grande problema é que o coletivo de autores cometeu um grande erro, foi dizer que o esporte fazia mal às pessoas. Que o esporte era desumano. O rendimento esportivo na escola não devia acontecer. Bom, se não vai acontecer o rendimento esportivo na escola, vai acontecer onde? Perceberam a confusão que virou na cabeça da educação física? E hoje está essa confusão por causa desses nossos amigos. E a gente fala para eles, viu, fica tranquilo que a gente vai nas bancas, a gente fala direto para eles, vocês sabem. E aí eles falam para nós, vocês não sabem dar treinamento, vocês não controlam a carga, vocês... Por isso que aconteceu tudo isso, é culpa de vocês. Então eles falam que a culpa é nossa, a gente fala que é culpa deles e eles seguem. Né? Do sul, e do meio do país, lá de cima do Pernambuco, eles estão espalhados por aí todos. Mas eles também são importantes, porque eles só disseram o seguinte, que dentro da escola não é formar atleta. Né? Não é verdade. O Paraná é o que tem um dos melhores projetos de contraturno do país. Nós somos o melhor projeto. Vejam os números, eu tenho os dados para passar para vocês. Porque nós orientamos o Giovanni no doutorado e ele está lá dentro da secretaria. Nós somos o melhor projeto de contraturno. E tem um professor de vocês aqui que fez a tese de doutorado dentro do projeto de contraturno. Foi embora já. O melhor aqui do Paraná no handball, de Curitiba, pelo menos. Que é o Luiz Rogério Soró. O Soró, um dos melhores professores de esporte coletivo que eu já conheci na minha vida. Fez a tese de doutorado comigo. Nós estudamos o contraturno escolar do Paraná. É o melhor, hoje, exemplo no país. Então, fica claro, se você está no projeto pedagógico do contraturno escolar, qual é o objetivo? Ganhar os jogos escolares. E se eu for treinador, eu vou lá e vou ganhar os jogos escolares. E eu vou convencer os pais. Nós vamos treinar de manhã, de tarde, de noite, a hora que tiver horário. Nós vamos competir, porque eles querem, as crianças querem ganhar os jogos escolares. Agora, eu vou diminuir o impacto emocional, eu vou controlar a carga, eu vou saber que tipo de técnica que ele precisa, que o outro precisa, eu vou saber como colocá-los, tirá-los do jogo sem afetá-los, eu vou ter que estudar para isso. Percebeu? Então, professor, carga neles e controla. E ganha as medalhas, os troféus, no máximo que você puder. As crianças querem, a sociedade quer, todo mundo quer. Agora, estuda o máximo possível para diminuir os impactos. E é muito melhor eles estarem no esporte de alto rendimento desde cedo do que estar nas drogas. Isso eu te provo. Eu tenho um irmão que, se eu preferisse, se eu pudesse, ele não estaria nas drogas.
ele estaria competindo no rendimento e se catabolizando, anabolizando todos os dias. É muito melhor do que estar nas drogas. Isso aí. O projeto desse é o estado da arte, né? Ter todo esse trabalho, esse planejamento aí para trabalhar o atleta, ter essa comissão técnica, né? Essa multidisciplinar, isso aí é o estado da arte que a gente queria em todos os estados. Né? Então, o Marcos, aí a gente cai numa questão específica do basquete, que, além de tudo isso que eu falei, da questão da má formação, né, dos profissionais, por conta do que não é feito, nas universidades, né, não existe, eu estou falando do basquete, não existe hoje uma instituição que promova o desenvolvimento de técnicos. Não existe. Tem cursos. Tem um fim de semana que não sei quem faz o curso. Tem outro, mas não existe como existe, por exemplo, no voleibol. Como existe, por exemplo, na CBF, que eu estava conversando hoje com o Valdomiro sobre isso. No basquete não tem isso. Então, no basquete, qualquer um pode ser técnico de qualquer categoria. Qualquer um pode ser técnico de qualquer categoria. Eu posso sair da faculdade e ser técnico de uma equipe do NBB. Se alguém me contratar, eu vou ser técnico. Agora, eu tenho capacidade para isso? Né? Então, no caso do basquete, existe esse gap aí, né? Esse buraco, que tentou ser resolvido há algum tempo atrás com a escola de treinadores, mas, infelizmente, a coisa não vingou. E hoje eles têm aí uma instituição que tenta fazer alguma coisa, mas que também é pontual. É pontual, né? De vez em quando acontece, né? Então, a gente fica dependendo de pequenas ações. Agora, eu, particularmente, até pela experiência que eu tenho na RIB, já desde 2015, eu acredito muito que um local, um cenário para desenvolver e para você ter atletas, chama-se projetos sociais. Em São Paulo e no Brasil, a gente sabe disso, né, que a gente lida com isso, eu lido mais com o pessoal de São Paulo, tem projetos sociais fantásticos trabalhando com basquete e produzindo atletas. Tá? Agora, como são esses projetos? Qual é o apoio que esses projetos têm, por exemplo, da Federação Paulista? Zero. Da Confederação Brasileira de Basquete? Zero. Então, você vai num projeto, por exemplo, que eu frequento já há 9 anos, numa região extremamente vulnerável da cidade de São Paulo, que é na periferia, tá no meio do olho do furacão ali, é dentro de uma escola que o professor, ele trabalha com 60 jovens no horário do almoço dele. E esse cara, assim, não tem outros, estou citando esse como exemplo. Esse cara, ele já produziu, e ele trabalha muito com feminino. As meninas dele hoje estão jogando em clubes da cidade de São Paulo. Tem um outro projeto na mesma região, que é a única escola pública do Brasil que foi credenciada pela NBA School. Tá? Pela qualidade do projeto, que também é do feminino. Então, existem esses projetos pelo Brasil inteiro, que no Paraná também tem, que eu sei que tem, né? Mas que não tem o apoio que lhes é devido. Porque se você não consegue fazer na escola, esses projetos, provavelmente, eles vão ter esse pessoal para poder trabalhar. Então, eu, particularmente, acredito muito nesses projetos. E a RIB, no caso, agora com a Mônica, né, aqui de presente, a gente investe muito nisso, em capacitação desse pessoal. Né? Agora, em setembro, nós vamos fazer um curso diferente
de cursos normais, aí até eu estou tendo um pouco de dificuldade de entender a dinâmica desse curso, é o tal do MOOC, vocês já ouviram falar? Massive Online Course. É um curso intensivo online, tá? Só que é um curso experimental, então as nossas cobaias aqui, ó, vão ser os presidentes. São 20 pessoas que vão participar desse curso. Se tudo der certo, com os arranjos, com os ajustes, nós vamos expandir esse curso para outras instituições. Então, eu particularmente acredito muito nessa questão do projeto, dos projetos. Pois não, você queria falar? De arte marcial também. E a gente tem alguns casos ali sobre as questões lúdicas. Eu trabalho bastante com crianças. E daí a gente sempre tem aquelas crianças que têm ou se sentem mais avançadas e ou não gostam das brincadeiras, ou não gostam dessas atividades mais lúdicas, né? E daí a gente tem essa dificuldade de ponderar até que ponto a gente faz ou não faz, porque tem crianças que gostam muito e daí tem crianças que só não gostam. E também sobre pequenas crianças que têm sede de avançar mais. Porque a gente tem algumas crianças desde pequenininhas ali que elas parece que não acompanham o mesmo ritmo de outras crianças. Então, quando elas vão fazendo as aulas, elas pedem mais e querem avançar mais e querem mais. Mas aí a gente fica naquela, ou a gente faz esses pequenos casos, ou a gente faz o ao todo da turma, né? Então, eu posso te dar 2 dicas, né, a partir do que eu vivencio no basquete. O que eu faço? Por exemplo, turma de 7 a 9 anos, tem alguns alunos de 8 que eles, motoramente, Valdomiro, são melhores que os de 10. E eles estão nessa turminha que, obviamente, tem os joguinhos, tem as brincadeiras, e que tem momentos que eles não, como você falou, não estão afim. Porque eles, tanto motoramente quanto cognitivamente, estão à frente, mas são do mesmo, né, de 7 a 9 da mesma idade. E aí, o que eu faço? Tem dias que eu faço as brincadeiras, né, mais para os menores, de 7, 8, e tem dias que eu já deixo esses alunos fazerem outras atividades um pouco mais difíceis. Nem que eu separe, no caso do basquete, faço meia quadra, faço outras atividades, uma semana é um pouco mais difícil para esses, outra semana é um pouco mais fácil. E também vou me aproximando da família. Por que eu te digo isso? A família desse menino específico que eu estou falando que está na minha cabeça, que é de 8 anos e que tem, assim, motoramente muito perfil de 10, 11 anos, a mãe, né, os pais, foram atletas. Então, ele tem muito potencial e a gente consegue levar ele para as outras turmas, 10, sub-12. Só que eu falei com os pais gostariam, o aluno gostaria, porque o medo chegou lá na turma de 10, 11 anos, ele talvez vê que ele não estaria apto, ou que ele é o menor, ou que tem gente, né, maior, e ele se frustrar e querer sair. Então, eu sempre deixo essas 2 questões. Fazer essas atividades, ora fáceis ou lúdicas, né, para as 2 idades, e ver com essa criança se ela não gostaria de fazer na turma dos mais velhos, mas sem ela sair da turma da idade dela, para ela ver que ela tem as 2 nuances, né? Tem ali o mais fácil, a brincadeira, que ela gosta da idade dela, né? Ela vai querer fazer, e ao mesmo tempo ela já tem essa parte mais do jogo, da dificuldade da luta, na turma mais velha. Eu não sei se isso é possível, mas é a forma que eu faço e que eu acho que poderia dar certo. E atrelado ao contato com os pais, né? Para você ver esse avanço, se estaria ok, né? Pelo filho, se não seria avançar demais ou não, né? Deixa eu complementar essa questão dos pais. Qual é teu nome? Emily. Tá. O Valdomiro já colocou, né, essa questão dos pais relacionados com o projeto pedagógico, a Mônica acabou de falar. Eu acho que é fundamental que os pais entendam o que está sendo feito, por que está sendo feito. Isso é fundamental, porque senão você vai criar um atrito, aquele pai que acha que o filho dele pode mais, e vai falar, tá vendo, ó, você não está dando para o meu filho aquilo que ele pode realizar. Então, eu acho fundamental esse contato com pais. Tá? E outra coisa também, como a Mônica falou, você respeitar a opinião do pai. Mesmo que você não concorde com aquilo,
né? De repente o pai chega lá e fala, não, o meu filho é o melhor de todos, então ele está fraco aqui, e você percebe que não é bem assim, mas ele é o pai, né? Ele é o pai. Nós somos somente os treinadores, nós não somos os pais. Nós não temos que assumir posição de pai nessa altura do campeonato, mas nós temos que entender essa questão. Aí eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo há muitos anos. Nós tínhamos um projeto lá na Educação Física da USP que chamava Escola de Formação Esportiva. Então, era um projeto com crianças de 8 a 12 anos, que nós trabalhávamos 2 vezes por semana, e nós dividimos. Eles faziam vários esportes, só que eles tinham, por exemplo, a aula era de 1 hora, por exemplo. Eu não lembro direito agora os números, mas vamos supor, a aula de 1 hora. Então, o projeto acontecia de segunda e quarta-feira. Então, de segunda-feira, ele tinha atletismo e uma modalidade esportiva, uma outra modalidade, tipo, futebol. Na quarta-feira, ele tinha ginástica e handebol. Então, atletismo e ginástica estavam sempre presentes. Por quê? Porque nós entendíamos, e eu ainda entendo, que são 2 modalidades que te dá condições de você desenvolver todo esse repertório motor que uma criança precisa para poder fazer qualquer esporte. Correr, saltar, virar cambalhota, fazer mortal, trabalhar nos eixos, nos planos. Então, ginástica e atletismo era sempre. E a gente ia alternando. Então, 2 semanas de basquete, 2 de tênis, 2... Mas tudo bem. E eu não lembro direito, acho que a cada 2 meses, nós convidávamos os pais e nós fazíamos um circuito de habilidades dentro do que era desenvolvido para os pais fazerem junto com as crianças. Então, quando terminava, a gente fazia uma reunião e falava assim, olha, tá vendo? Essas são as dificuldades que os seus filhos encontram para fazer determinadas coisas. Então, vocês fazendo, não que a gente queira, porque era um desastre, né? Era um desastre. Então, a gente convidava, falava assim, olha, venham com tênis, venham com... Aí vinha a mãe com sandália, vinha a mãe com salto alto, de saia. Ou, enfim, era um desastre. Mas tudo bem. E nesse bololô todo, um caso que nos chamou a atenção, tinha um menininho, o nome dele eu lembro até hoje, Marcelinho. Ele tinha 8 anos. Esse moleque era um foguete. Ó, tudo que você pedia para ele fazer, tudo, ele fazia. Sabe essas pessoas que... Ele fazia tudo. E o moleque era danado, mas danado. Aí, numa dessas reuniões, o pai chegou para mim e falou assim, eu vou tirar o Marcelo aqui dessa aula. Aí eu falei, por que você vai tirar o Marcelo da aula? Porque ele veio aqui para ser jogador de futebol. Eu falei, olha, você me desculpa, mas aqui ele não vai ser jogador de futebol. Aqui ele está aprendendo vários esportes, pode ser que lá na frente... Não. Eu não estou contente com o trabalho que vocês estão fazendo, porque meu filho aqui não vai ser jogador de futebol. Eu falei, tá, eu vou fazer o quê? Eu falei, tá bom. Você vai tirar? Tirou. E o que você faz? Fala para mim. Você tenta convencer a pessoa? Você tenta argumentar? Mas, então, essa é uma... Né? É uma questão que não está no teu controle. Tem coisas que você não controla. E você precisa entender isso. Por mais que te doa, como doeu para mim, de ver que o moleque era... Gente, o moleque era terrível, assim, no bom sentido. Terrível. Aquele moleque faz tudo. E tinha uma baita de uma habilidade com tudo. Com tudo. Ah, não, mas eu quero que ele seja jogador de futebol e aqui eu vi que ele não vai ser. Porque ele está fazendo tênis, porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. O moleque tinha 8 anos, pô. Mas, enfim... Ok? Acho que ele vai mandar a gente embora. O professor Valdomiro tem algo complementar? 1 minuto? 1 minuto. É 1 minuto, hein?
Rápido, então, primeiro dar os parabéns pela iniciativa da universidade, o professor Adair liderando o projeto, e tenho certeza que vocês sabem que hoje está com muitas intrigas na cabeça aí do futuro de vocês, né, Ou xingando a gente. na área da ciência, que criou mais do que problema. Então, só grato e muito obrigado pelo convite de participar com vocês. Não, pode ser, não, você. Também agradeço inicialmente ao Adair. Adair, muito obrigada pelo convite, estendo também, né, a PUC Paraná. Essa aproximação ela foi muito importante, fiquei muito feliz de conhecer a estrutura, conhecer o campus. A gente vê, né, lá de Santa Catarina uma coisa, mas a gente chega aqui e vê que é muito maior e muito mais agregador, né? E isso é muito importante, a gente fica só no online, né? Depois da pandemia, a gente acabou fazendo muita coisa só online e a gente esquece de como é, né, a sensação do presencial. Então, agradeço aí ao Daí, a PUC Paraná, os alunos, né, que estão aqui realizando esse evento, e também esses dois mestres, né, que estão aqui ao meu lado, porque aprendo muito, né, seja além dos trabalhos de vocês, seja vendo também as pessoas, né, que se tornaram, eu não gosto de separar as duas coisas, né, seja o pesquisador, seja a pessoa, né, porque atrás de cada pesquisador existe uma pessoa, um ser humano, né, então, muito obrigada, professores, e obrigada a vocês que estão aqui assistindo, né, pela presença. Bom, pessoal, só reforçar as palavras dos meus colegas aqui, é sempre bom, né, a gente poder discutir algumas coisas, por mais que às vezes a gente fique mais empolgado com alguns assuntos, mas aquilo que eu falei para vocês no começo, né? A gente está aqui para expor ideias. Nós não somos donos da verdade. O que a gente traz aqui não é o melhor, não é o único. São ideias que vocês, a partir disso, podem amplificar tudo isso, né? Estudando aquilo que eu falei no começo, né? Adquirindo conhecimento, aprendendo muito. Nunca aprender é sempre bom, gente. Aprender é sempre bom. Eu digo para vocês isso com a maior tranquilidade. No auge dos meus muitos anos, a gente está sempre aprendendo, gente. Sempre, sempre, sempre. A gente aprende com os mais velhos, a gente aprende com os mais novos, a gente aprende com os nossos filhos. Eu aprendo com os meus netos. Os meus netos, então, eu aprendo para caramba, principalmente a parte de informática, né? Mas aí, quando eu preciso de alguma coisa, eu ligo, você não sabe isso? Não sei. Não sei. Mas, gente, tenham isso na cabeça. Não parem, não parem. Como eu falei, conhecimento não tem limite. Conhecimento não tem limite. E qualquer conhecimento, gente, não é só aquele conhecimento específico, né? Então, eu estou aqui, eu sou do basquete. Não. Eu aprendi isso, né? Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para ser técnico de basquete. Ponto. Acho que muita gente entra na faculdade, né? Aí, depois de algum tempo, eu percebi que o mundo é muito maior do que uma quadra de basquete. Só que para ser técnico de basquete, eu tive que aprender um monte de coisa. Não é só aprender, ensinar o aluno a bater bola, fazer uma jogadinha de ataque e fazer um sistema de defesa. Tem um monte de coisa atrás disso e, principalmente, né, como a Mônica falou, a gente está lidando com seres humanos, né? A gente não está lidando com máquina nem com robô. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Então, obrigado. Parabéns para vocês, alunos, por essa iniciativa. Eu tenho certeza que a gente está muito feliz, né? Falo aqui pelos meus colegas de poder compartilhar. E amanhã nós vamos estar na quadra, né? Amanhã nós vamos estar fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? Botar a bermuda e fazer a turma correr. A calça, né? Que tá frio. É verdade, mas eu trouxe minha bermuda. Normalmente, na aprendizagem, a gente fala aqui de vocês, mas a gente queria escutar vocês. Fala alguma coisa que vocês aprenderam. Pega o microfone. Complicou para você, né? Eu achei bem interessante, muito aprendizado. A gente teve algumas visitas técnicas na faculdade que a gente conheceu diferentes espaços onde a gente pode trabalhar, né?
Um deles foi, né, eu com o meu grupo fomos conhecer o voleibol, e a gente viu justamente essa questão de diferentes idades em um mesmo grupo, né? E aí eles não conseguiam lidar realmente com crianças novas que chegavam e estavam iniciando, aprendendo fundamentos básicos, e os mais velhos que já conheciam e queriam se aprofundar mais. E aí, realmente, eles relataram isso para a gente, que eles não sabiam como lidar com isso, e agora a gente vê realmente soluções, vê como resolver e como realmente tratar dessas coisas. Então, é bem interessante ver conhecimentos, assim, coisas, né, que a gente vê diariamente, e principalmente a questão motora, né? Então, a gente vê como o pai e a mãe de uma criança influencia diretamente em quem ela vai se tornar futuramente. E, assim, eu até comentei ali com as meninas que, assim, você não dando esse conhecimento motor para o seu filho e sua filha, né? Porque antes dos 5 anos ele não vai estar numa escola com a educação física que a gente tem hoje, né? Isso também acaba sendo meio falho, mas para aprender essa questão motora é em casa, é com a família. Então, os pais têm papel fundamental nisso, e a gente acaba, hoje em dia, nós, como os profissionais de educação física, lidando com crianças que não têm coordenação nenhuma. Isso a gente já vê, eu que acabei de entrar na faculdade, a gente já acaba vendo isso. E então, né, a gente acaba vendo todas essas coisas. Achei muito interessante. Parabéns pela palestra. Muito obrigado. Professora Dani, quer complementar também alguma coisa? Bom, já que todo mundo falou bastante, também quero falar um pouquinho, né? Não dá para deixar minha nota aí. Como o professor Dante falou, a nossa área é uma área muito socateada. Hoje em dia, todo mundo quer ser professor de educação física, todo mundo quer ser nutricionista. E eu acho que esses momentos que a gente está vivendo aqui é o que diferencia o profissional. É o que, quando a gente chegar lá na frente, vai impulsionar o nosso perfil. Então, assim, a PUC e o UFPR já são referências, né, nesses cursos. Então, assim, no Estado, a gente, quando chega com essas duas logos no nosso currículo, a gente já se mostra um pouco mais presente. Mas tendo essa carga de experiência, né, podendo falar que a gente já teve palestra com o professor Dante, com a Mônica, com o professor Valdomiro, então, assim, impulsiona mais ainda. E como a Nicole falou, a gente, além de professores, além de treinadores, a gente vai ser pai, vai ser mãe. Então, assim, a gente, profissionais de educação física, a gente tem que impulsionar os nossos filhos a ter esse desenvolvimento motor desde infantil. Então, assim, no nosso país hoje em dia, a gente vê uma grande taxa de obesidade, depois da pandemia, a gente vê muitas crianças com o desenvolvimento motor lá no chão. Então, assim, agora a nossa geração se levantando para a área da saúde, treinamento físico, a gente, como o professor está mostrando no celular, é uma grande arma contra as nossas crianças. Então, eu acho que a gente presente aqui hoje já está tendo uma experiência muito maior, está tendo uma carga de entendimento maior para a gente ter esse desenvolvimento no futuro. Parabéns pelo seu depoimento. Deixa eu só falar uma coisa para todos vocês. Não se limitem ao conhecimento técnico da modalidade que você escolheu. Hoje, a nossa área, ela nos oferece muitas opções, mas muitas. Como eu falei no começo, a área de gestão esportiva, né? É uma área que está assim... eu tenho contato com muitos ex-alunos que foram para essa área de gestão esportiva e estão tendo um sucesso assim maravilhoso. Eu tenho um ex-aluno lá da USP que hoje ele está no Comitê Olímpico Internacional. Muitos estão no Comitê Olímpico Brasileiro, muitos estão em confederações e instituições trabalhando com essa área de gestão. Eu estou citando só a área de gestão para dar um exemplo. Então, o que vocês puderem visitar, o que vocês puderem explorar, explorem.
as pessoas que vêm aqui, não só a gente, perguntem, façam, não tenham medo sabe, não tenham vergonha de perguntar e de se manifestar, porque às vezes aquela pergunta que você está com vergonha de fazer é a pergunta que todo mundo queria fazer e acaba não fazendo. Então, a Mônica deixou o contato dela, eu vou deixar o meu também, dante.basquete, não sei porquê, mas @gmail.com. E tenho também o meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, gente, que é Viva o Basquete, Viva o Basquetebol. Não sei se dá para colocar aí. Tem várias entrevistas com esse pessoal que eu citei para vocês, que estão trabalhando com gestão esportiva, com ex-atletas, com atletas internacionais, no YouTube, tá? Então, tem também o meu Instagram, que eu não sou muito bom nisso, de vez em quando eu coloco alguma coisa, mas o que você acha aí? Não é Viva Al, é Viva o Basquete. Aí, Viva o Basquetebol. Não, mas não é esse 2023. Não. É esse mesmo, é esse mesmo. Olha lá, é esse mesmo. Não contente, precisam ver ali também. Já chega o que eu falei. Um assunto as clínicas que eu faço. Eu sigo. São muitos temas, sem se segurar. É isso que ele está colocando. Não, sério, tem principalmente. Não ficar preso só às aulas da universidade, que é muito pouco. Esse é o Dante do futuro, professor. Olha lá. Então, eu falo porque tem muita gente boa da nossa área trabalhando em diferentes... A Mônica acabou de citar aqui. Eu fiz uma entrevista com uma menina, porque assim, eu tenho um projeto que fiz, né? Chama Muito Além da Educação Física. Então, eu procurei pessoas que se formaram na nossa área e saíram do quadradinho. E aí tem uma menina, acho que é a Lari Zink, lá de Campo. Lari Zink. Ela se especializou em neurociências. Gente, a entrevista dela é fantástica, maravilhosa. Então, eu estou falando, tem o meu, tem vários outros, mas isso para mostrar para vocês a diversidade de coisas que nós podemos fazer, né? Então, como eu falei, eu entrei para ser técnico de basquete, fiz doutorado em psicologia social, trabalhei com estresse, com burnout. Diretor da universidade. Fui diretor, fui do Diabo a 4. Então, olha lá, vídeos do canal Vivo Basquete, acho que sei lá. Tem muito. O Projeto Mirim é antigo, né? Esse é antigo. Movimento Mirim. É da professora Cláudia. Essa é uma professora que trabalha com desenvolvimento infantil, a Cláudia Barros. Excelente também. Excelente. E ela tem acho que ela tem um canal no YouTube também, chama Movimento Mirim. Procurem, vocês vão gostar. Vocês vão gostar. Tá? Na época não tinha nada, tinha que buscar papel numa biblioteca longe. Que é isso? Quando eu fiz mestrado, para você conseguir um artigo científico, você tinha que ir lá na BIREME, Biblioteca Regional de Medicina, você encomendava o artigo, ele chegava depois de um mês, naquele xerox, daquele papel que depois de 2 dias estava tudo borrado. E hoje tem tudo na mão aí, ó. Tem tudo na mão. Qual é o seu nome? Olha. Não, lá atrás. Do lado de vermelho, como é o seu nome? O Lucas, ele prestou atenção nas palestras aqui, consultando tudo para ver se era verdade, né, Lucas? O celular, ele é fantástico, né? Porque você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Hoje, na nossa época, a gente não tinha essa inteligência. A gente conseguia fazer uma coisa só. Né? Então, porque ele ficou pesquisando tudo que a gente falou. Foi isso aí, Lucas. É mesmo inteligente. Depois ele vai falar para o pessoal, é verdade, não é verdade, é verdade, não é verdade. Na nossa época não tinha isso aí, a gente não tinha celular, não tinha nada disso aí, a gente tinha que buscar as coisas longe, demorava para aprender. Agora, o que a gente fazia? Entrava num ônibus aqui, ia lá para o Nordeste de ônibus para participar de um congresso. Isso a gente fez muito. Então, sugestão para vocês, vá atrás disso. Também. Né? Eu não sei, acho que até Curitiba tinha uns grupos aqui, né? Andou parando. Outra coisa que é muito legal, gente, grupo de estudo.
grupo de estudo é sensacional para vocês começarem a entrar nessa vida de pesquisa, nessa vida acadêmica. Laboratório, se puderem se vincular, é O maravilhoso. grupo de estudo é que você, com a ajuda do outro, porque você não domina tudo, mas aí um é bom na estatística, outro é bom na leitura, outro é bom na escrita. Exatamente. Aí quando junta todo mundo fica bom. É isso, né? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo achar direitinho aqui o... Então, vamos finalizar, né? Eles não querem ir embora. Nós também Ó, eu vou ficar aqui até amanhã, então para mim não tem problema Dormir nenhum, aqui, viu? né, Eu vou Tchau? dormir aqui, então. Pleno dia dos namorados, eu estou aqui para fazer o quê? para agradecer a participação, né? Tem professores vieram aí, né? Achei muito legal o professor aqui. Sim, sim. E tá com a gente aqui. Eu que agradeço. Pode finalizar agora? Vou finalizar, então. Então vai. A pizza do Adair tá esfriando já. Bom, então, acabamos a nossa palestra, né? Então, gostaria de reiterar que os nossos agradecimentos ao professor Dante, à doutora Ana Mônica e o professor Valdo Melo. Então, nesse momento, a gente gostaria de oferecer uma singela lembrança aos nossos palestrantes. Vamos fingir surpresa, tá? Vamos fingir que a gente não treinou. Uma singela lembrança aos nossos palestrantes, tá? Como forma de agradecimento pela disponibilidade de compartilhar um pouco do seu vasto conhecimento conosco. Aí, para ficar melhor na foto, eu quero que vocês fiquem aqui no meio, que a gente vai mostrar. Aliás, eu queria pedir para todo mundo depois vir aqui para a gente tirar uma foto com todo mundo, né? Afinal de contas. Dessa forma é isso aí. Não, vamos falar, né? Um aluno e um professor. Um aluno e um professor. Professor. Aluno, professora. Aluno. Isso. Ah, eita. Comprometedora. Vou falar que a gente não cachaça. Aqui no meu tem mais É para tomar hoje à noite já? Bom, pessoal, vem todo mundo para cá, vai. Tirar mais. Só que agora eu vou esconder isso aqui, né? Pode ser. O Adair, vem cá sair. Só o pessoal que vai precisar de horas complementares.